E aí galera, aqui quem fala é o Bart, e hoje eu estou trazendo para vocês o resumão do anime Okashina Tensei. Esse é um novo anime lançado no mês 7, se não me engano, do ano de 2023, que eu curti demais. Caso você também curta esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aquele teu amigo imundo que não acompanha os animes da temporada. Esse anime segue a vida de um japonês que desde pequeno sonhou em criar um mundo repleto de doces. A sua paixão o levou a se tornar um profissional dos doces e a participar de competições onde ele e todos criavam obras artísticas usando diversos tipos de doces. No entanto, durante a sua possível competição final, a obra-prima que o nosso protagonista criou acabou ficando pesada demais e caindo em cima dele, e a queda da sua obra-prima simplesmente o matou. Durante a sua morte, o nosso protagonista se ressentiu contra Deus e, em resposta a esses sentimentos, Deus resolveu reencarnar, dando ao nosso protagonista a oportunidade de realizar o seu desejo. Assim, o nosso protagonista reencarna como um recém-nascido filho de um nobre do campo, recebendo o nome aí de Morten Petri Pass, e como esse nome é bastante complicado, eu vou chamá-lo apenas de Pascun. Durante a sua vida como filho de um nobre do campo, o nosso protagonista foi duramente treinado pelo seu pai, se tornando assim a criança de 9 anos mais poderosa das terras governadas pelo seu pai, o famoso Lord Cacerole. Nesse dia de treinamento em especial, um amigo e informante do seu pai o deu duas notícias. Uma era de que a produção estava indo muito bem, graças às dicas que o pequeno Pez o deu. Lembrando aí que o Pez só deu essas dicas, pois ele quer criar um mundo repleto de doces. Agora, a notícia ruim é que um grupo de 50 bandidos que não foram derrotados pela Condesa de Hetz irão vir saquear a fazendinha dele. Logo, a melhor opção seria a Condesa enviar os seus reforços para eles. No entanto, o fato dela não ter conseguido capturar os bandidos, mas o Lord Cacerole sim, seria péssimo para a imagem dela. Por isso, o Lord Cacerole deve lidar com esses bandidos por conta própria, sendo que ele no máximo conseguiria a ajuda de 30 homens para enfrentar esses bandidos. Ao ouvir isso, o nosso protagonista se irrita e fica pensando em como ele conseguiria lidar com esses bandidos. No fim, para resolver esse problema, o Lord Cacerole decide seguir as dicas do seu amigo chamado Feuille e também a sua intuição para resolver esse problema. E bom, a intuição dos caras dizia que eles deveriam levar o nosso protagonista, o Pescun, para realizar um ritual para se tornar um adulto da igreja. Basicamente, nesse mundo, quando uma pessoa passa aí por essa parada, a sua magia, caso você tenha, é desbloqueada. Normalmente as crianças fazem isso aos 12, 13 anos de idade, tendo essa uma forma delas serem consideradas adultas. No entanto, como o Pez aparenta ser um garoto genial em tudo que ele faz, o seu pai decidiu descobrir o potencial mágico do garoto. E isso, para o nosso protagonista, era a oportunidade perfeita. Afinal de contas, o maior sonho dele é fazer as terras do seu pai se tornarem mais produtivas para ele chegar mais perto de criar um lugar cheio de doces. Um tempo depois, quando a sua mãe descobre que o seu filho de 9 anos irá se tornar um adulto, ela e a irmã mais velha do Paz decidem brincar com ele até esse dia chegar. Nisso, elas ficam o vestindo e o maquiando de mulher durante 3 dias sofridos. E quando o dia do Paz se tornar um adulto chega, ele se despede dos seus amigos, dizendo que irá comer vários doces na cidade. Assim, ele finalmente parte com seu pai, que usa aí a sua magia especial para fazê-lo chegar lá mais rápido. Na cidade, o Pez fica encantado com tudo que ele vê. Afinal de contas, lá tem tudo que ele precisa para fazer diversos tipos de doces. O seu pai, vendo isso, vai lá e promete para o garoto que se ele passar no ritual para se tornar um adulto, ele irá comprar tudo que o pequeno quiser. E então a cena corta para a igreja, e lá eles são recebidos por um padre que mais parece um pulo. Dentro da igreja, eu pensei que o ritual seria rápido, mas nesse mundo aqui, para despertar a magia, a pessoa é obrigada a beber um líquido amargo e ficar presa por vários dias em uma solitária, até que o desespero da pessoa faça ela despertar aí uma possível magia. No entanto, ao invés de ficar desesperado, na verdade, o pai fica sonhando com o mundo de doces que ele pode criar. Na verdade, ele tem toda a certeza de que Deus o enviou para esse mundo somente para ele realizar esse objetivo. E depois de 2 dias confinados, o Pez foi acordado pelo seu pai, e no fim, o padre leu um pergaminho, e durante essa leitura, o Pez percebeu ter recebido algumas informações em sua mente sobre sua magia. Assim, o nosso protagonista se tornou um adulto capaz de usar magias com apenas 9 anos de idade. Na hora de sair da igreja, o pai do nosso protagonista deu um pequeno saco de moedas ao padre, e depois disso, o Lord Cacerole cumpriu a sua promessa e permitiu que o seu filho comprasse o que ele quisesse da cidade. E enquanto o nosso protagonista comprava e imaginava as coisas que ele podia cultivar nas terras do seu pai, no fim vemos que o padre não gostou de ter recebido apenas algumas moedas. Na verdade, esse padre nem mesmo gosta de pessoas pobres, por isso o padre disse que esse dinheiro não será o suficiente para ele se manter em silêncio. No início do episódio 2, vemos aqueles bandidos saqueadores ansiosos para chegarem nas terras do Lord Cacerole. Agora faltam 3 semanas para esses bandidos chegarem até o nosso protagonista. Então, além de reforçar a segurança, o Lord Cacerole pediu para o seu filho reunir os líderes de todas as vilas. Juntos, eles tiveram a ideia de reunir tudo que eles tinham e todos em um só ponto, para no fim eles lutarem lá. No entanto, nosso protagonista sabe que mesmo que eles tenham 30 homens, a maioria deles são camponeses e não podem lutar. Então, quando seus amigos aparecem oferecendo ajuda, o Pez pede para eles coletarem algumas pedras que podem ser facilmente jogadas. Ao fim do dia, os amigos do nosso protagonista veem os bandidos chegando. Os pequenos saem correndo e logo se unem a todos que estão preparados para lutar. Ao receberem a notícia de que estavam realmente prestes a serem atacados, os camponeses começam a ficar com medo. Porém,
Porém, o pai do nosso protagonista dá um jeito de encorajá-los a lutar. Então, acreditando que os bandidos estão alguns dias sem comer e com poucos mantimentos, o Lord Casserole ordena um ataque aos bandidos o mais rápido possível. E seguindo as dicas do seu filho, o Lord Casserole desiste dessa ideia e decide fazer um reconhecimento com o Fewilly, antes aí de realizar qualquer movimento. E quando seu pai foi fazer o reconhecimento, o Pez ficou encarregado de comandar tudo na ausência do verdadeiro líder. Então, durante a ausência do seu pai, o Pez segue fazendo um ótimo trabalho como líder, dando ordem a adultos e até mesmo às crianças. E ele fez tudo isso com maestria, porque além de gostar de todos ali, o Pez sabe que ele precisa cuidar desse feudo para atingir o seu sonho. E durante aí o reconhecimento, o Fewilly, aumentando a sua visão com magia, descobre que os bandidos na verdade são uns 70 homens. Além disso, eles não parecem ser fracotes e nem mesmo parecem ter poucas refeições. Resumindo, esses bandidos são profissionais e eles estão até mesmo usando pessoas das vilas que eles saquearam como escravos. Então, mesmo sendo apenas 2 contra 70, o Lord Casserole e o Fewilly partem para cima dos inimigos. E após derrotarem alguns figurantes, eles fogem levando uma manada de inimigo atrás deles. Nesse momento, seguindo as ordens do Pez, os homens do vilarejo disparam algumas flechas para indicar o lugar onde o Casserole e o Fewilly deveriam ir. Eles fazem isso e graças ao comando do Pez, as crianças começaram a tirar pedras em chamas, fazendo assim com que os bandidos fossem derrubados dos seus cavalos. No entanto, o líder inimigo não se desencoraja e pulando através de um riacho e subindo a fortaleza, ele consegue chegar até onde os camponeses estavam. Lá, ele elimina vários camponeses e os bandidos que o seguem chegam logo em seguida. E no momento em que uma criança seria atingida, o nosso protagonista entrou na frente recebendo o golpe. E vendo as vestimentas dele, o líder dos bandidos pegou o Pez como refém. Nesse momento, o Pez viu um homem ferrado no chão e usando o corpo dele, ele usa uma magia chamada transcrição. E ela fez basicamente os ferimentos que aquele homem tinha serem transcrevidos nos outros inimigos. Após ele fazer isso, uma criança desceu logo uma pedrada no líder dos bandidos. Então, no dia seguinte, a mãe do nosso protagonista recebeu a notícia de que os camponeses venceram a batalha. Porém, o pequeno Pez foi ferido. E mesmo que o ferimento seja apenas um arranhão, a mulher ficou bastante preocupada com seu filho. Enquanto isso, o Lord Casserole, para não arrumar briga com a Condessa de Hetz, resolveu deixá-la ficar com os bandidos e também espalhar a notícia de que ela os subjugou. Já os aldeões foram recebendo de 1 a 1 presentes do Lord Casserole pelos feitos dele. Nesse dia em especial, as crianças também receberam presentes do Lorde. Então, o Pez ajudou seus amigos a carregarem seus presentes e até mesmo comemorou com eles a vitória. E enquanto todos comemoravam, o Pez na verdade estava feliz em poder voltar com a sua vida normal e se focar na criação de vários doces. Um tempo depois, do lado de fora, 2 amigos do nosso protagonista resolvem ir ver os bandidos presos. No entanto, eles são impedidos pelos guardas. Então, eles dão um jeito de despistar os guardas e irem até os bandidos. Chegando lá, o líder dos bandidos promete ensinar o pequeno na sua frente a usar uma espada e aprender a usar magia. No entanto, para ele fazer isso, o pequeno Mark deve soltá-lo. Então, quando o pequeno chega perto, o líder dos bandidos se solta e o chuta. E após pegar a sua arma de volta, o bandido partiu para cima da garota chamada Lume e já meteu um rombo na barriga dela. Logo em seguida, usando uma criança de refém, o bandido conseguiu um cavalo para fugir sozinho. Chegando lá, o Pez descobre para onde o bandido foi e o segue a cavalo. E durante a sua fuga, o bandido cai em uma das armadilhas que foram colocadas antes da batalha. E logo atrás dele, o Pez chega para salvar o seu amigo. E durante a sua batalha com o inimigo, a sua espada foi cortada ao meio. E depois disso, a cena foi cortada para o Fewilly aí triste por ter que dar a notícia de que ele não achou seu jovem mestre, apenas a espada quebrada dele. No entanto, chegando na casa do Lorde, ele deu de cara com o Pez lá de boas. E a explicação do nosso protagonista para tudo isso é que a magia dele o permite replicar e transcrever algo que ele já tenha visto. Então, ele replicou a magia de teleporte do seu pai. Feito isso, bastou agarrar o Mark e trazê-lo de volta para casa. No fim, ao descobrir isso, o pai do nosso protagonista dá um sermão nele, dizendo para ele não contar a ninguém sobre a sua magia de copiar magias. Além disso, o garoto deve ter cuidado ao usar essa magia, pois ele pode acabar indo parar debaixo da terra, no céu ou debaixo do mar, caso use esse tipo de magia errado. Um tempo depois, vemos que o sermão foi dado, pois se o poder do garoto for descoberto, ele pode muito bem ser usado no futuro como uma arma de guerra. No dia seguinte, o Pez foi até o mar e o incentivou a se desculpar com a Lume. Enquanto os dois estavam conversando, o nosso protagonista foi até a cozinha para preparar algo aí que podia colocar um sorriso no rosto dos dois. Então, em poucos minutos, ele colocou uma torta bolada de maçãs desse mundo no forno. E após o Mark pedir desculpas, o Pez chegou com os doces para eles comerem. Além de os alimentar, ele também disse para o Mark aprender com seus erros e tal. E bastou ele falar isso que o pai da Lume apareceu virado no demônio para brigar com o garoto que errou e fez a sua filha ficar com um rombo na barriga. E agora, por ter errado, o Mark terá que se casar com a Lume no futuro. No fim, ao ouvir isso e ver a Lume até mesmo concordando, acabou deixando aí o pequeno Mark cheio de vergonha. No episódio seguinte, vemos que após a batalha contra os bandidos, o Lord Casserole está com problemas financeiros. Afinal de contas, ele mandou os camponeses aí destruírem o próprio vilarejo deles para os bandidos não se abrigarem lá. E para piorar tudo, o líder dos bandidos fugiu e somente a cabeça dele valeria umas 200 moedas de ouro. Pensando nisso, o nosso protagonista perguntou se seu pai não conseguiria dinheiro emprestado dos seus pais. Em resposta, ele disse que não, pois há muito tempo atrás, o seu casamento foi feito de uma maneira bastante conturbada, cortando os laços com ambas as famílias. Um tempo depois, mas ainda pensativo nisso, o nosso protagonista tenta pensar em algo para
para fazer dinheiro. Então, após brincar com seus amigos, mostrar a sua magia e ouvir as dicas dos seus amigos, o Pez finalmente tem uma ideia para ganhar dinheiro e mete o pé todo animado. Em frente aos seus familiares, ele dá a ideia de criar desenhos perfeitos das pessoas que desejam se casar para que elas não precisem ficar viajando de lá para cá sem saber a aparência uma da outra. E obviamente o Pez pode fazer isso facilmente, pois a sua magia é baseada em transcrever as coisas, seja imagem, poderes ou ferimentos. No fim, todos acham a ideia do garoto incrível, e o Paz dá até mesmo a ideia de dizer para todos que o poder dele serve apenas para fazer fotos. De todos, somente a mãe do nosso protagonista não ficou feliz, pois na imagem dela dava para ver claramente o traço da idade dela. Depois disso, a cena corta e vemos que o Lord Casserole e o seu filho foram até a Condesa de Hades para uma reunião. De início, ela pensou que o Lord Casserole queria repreendê-la por ela não ter conseguido impedir os bandidos. No entanto, chegando lá, o Lord Casserole seguiu com uma conversa bem normal, enquanto o Pez observava os doces que foram servidos. No entanto, quando o menor come o doce, ele meio que faz uma cara de enojado. E quando a Condessa o elogiou por conseguir cultivar em terras tão ruins, o Lord Casserole foi humilde e disse que tudo isso foi graças ao seu filho. Nesse momento, o nosso protagonista aproveitou a oportunidade para começar a pressionar a Condessa pela culpa que ela tem de ter deixado os bandidos fugirem e acabarem indo parar onde eles vivem. Para piorar a situação da Condessa, o nosso protagonista e o seu pai trouxeram consigo a arma de um bandido, e ela tinha o emblema de Hades, e isso era prova o suficiente para mostrar ao rei a falha que a Condessa cometeu. No fim, graças ao nosso protagonista negociando, o seu pai conseguiu 150 moedas de ouro, e antes do pequeno Pez ir embora, a Condessa perguntou o que ele achou dos doces. Em resposta, o menor começou a dizer que eles estavam doces demais, e começou a dar várias dicas para ela fazer um doce melhor. No fim, ele tomou um porradão do seu pai por criticar a comida da Condessa, e como pedido de desculpas, o Pez estampou o rosto da Condessa em um pano e deu para ela. Assim, chegamos no episódio 5, onde o Pez e o seu pai estavam em uma reunião de nobres, e lá o nosso protagonista se apresentou e demonstrou o seu poder, criando uma imagem de uma nobre chamada Petra. Essa garota irá realizar uma celebração da maioridade, e ela deseja que o Lord Squall participe com um amigo dela. Nesse momento, o tal do Lord Squall respondeu rapidamente sem nem pensar na sua posição, dizendo que iria, e foi nesse momento que o avô do tal do Squall percebeu que o Pez é um garoto que não deve ser subestimado, pois em poucos segundos ele botou o neto dele para ir conhecer uma garota, e como os dois moram bastante distante e isso poderia ser um problema, o pai do nosso protagonista se oferece para usar a sua magia de teleporte e para levar o Squall até a garota. Para complementar, o Pez ainda fala no ouvido do avô do Squall que o pai da garota chamada Petra deseja a união dela com o Squall para forçar o exército inimigo parar de pressioná-los, então isso seria legal aí para eles. No fim, depois de ouvir isso, o velhote anuncia para todos que o seu neto Squall irá conhecer a nobre Petra. Além disso, o tal do Squall foi até o Pez para perguntar se ele consegue aumentar a sensualidade da imagem criada por ele. E bom, a resposta para isso provavelmente deve ser um não, afinal de contas o cara só transcreve, o cara não tuna ninguém. Assim, seguindo esse ritmo, as terras do Lord Casserole foram voltando a se tornar estáveis novamente. Não só isso, mas graças a eles, o Lord Squall e a Pedra acabaram realmente noivando. Por isso, os responsáveis por terem tornado isso possível vão ganhar 20 mil moedas de prata. No entanto, até que eles anunciem publicamente o casamento deles, a Petra deve ser protegida. E mesmo que o noivado deles seja secreto por enquanto, qualquer um que suborne o pessoal da igreja pode descobrir essas coisas. Afinal de contas, nesse mundo a igreja participa de praticamente tudo que envolve um nobre. E mesmo podendo recusar o pedido de escolta da Petra, o Lord Casserole resolveu aceitar. Afinal de contas, fazer isso irá permitir que ele garanta a prosperidade das suas terras no futuro. Não só isso, mas de acordo com o Pez, isso também irá permitir que o sonho dele fique mais perto de se tornar real. Então, para mantê-la segura até o dia do noivado, o nosso protagonista deu a ideia dela ser colocada para fazer o tal do ritual para descobrir se ela tem magia. Lá, ela ficaria a salvo e também já concluiria uma etapa de sua vida. Nesse mesmo dia, o pai do nosso protagonista brigou com ele, pois o menor comprou um barril de açúcar e um barril de maçãs desse mundo, coisas aí bem caras. Então, no dia de pegar a garota para escoltá-la, o nosso protagonista obviamente foi junto. Ao ver a Petra, a primeira coisa que ela fez foi agradecer ao nosso protagonista, afinal de contas, ele já fez vários doces maravilhosos para ela comer. E durante o caminho, alguns homens mascarados aparecem observando a carroça, e quando os nossos personagens principais chegam no primeiro objetivo deles, eles são emboscados. No entanto, os inimigos são afastados aí pelo Pez e pelo seu pai. Depois disso, os nossos personagens principais em cena começam a descer para um lugar bem profundo, e ao descer para esse lugar, a irmã da Petra fica com medo. Nesse momento, o nosso protagonista segura a mão da Lady Licorice, fazendo assim a garota se acalmar e parar de se sentir abandonada. E chegando lá embaixo, o pai do nosso protagonista usa o seu poder para mandar todos para a capital real, e isso era meio que um jeito de evitar aí a preocupação com a viagem. E enquanto os nossos personagens principais estavam ali, um homem nobre estava pedindo a um grupo de bandidos para sequestrar a Petra, e depois da negociação, o líder dos bandidos percebeu que o que esse nobre queria era acabar com a reputação do noivo e de toda a família dele, sequestrando a noiva dele, sacastes? Esse nobre também pretendia aí talvez aparecer como um herói que salvou a garota. E lá na capital real, a segurança da Petra estava bastante forte do lado de fora da igreja, coisa que o pai do nosso protagonista nunca conseguiria fazer para proteger suas terras. Então, enquanto a Petra passava por aquela parada de liberar a magia, o nosso protagonista foi ordenado pelo seu pai a cuidar da
da Lady Licorice. E lá, o nosso protagonista teve um pouco de dificuldades, pois a empregada da Licorice ficou assustando ele. Do nada, o chão onde o pai e a Licorice estavam desaparece e eles caem. E o pai do nosso protagonista, ao descobrir isso, entrou no buraco para tentar resgatar os dois. No entanto, ele não encontra nada. Um tempo depois, vemos que o nosso protagonista e a Licorice foram sequestrados com sucesso. Então, numa tentativa de obter informações, o Paes começou a agir como uma criança e até mesmo oferecer dinheiro para os sequestradores. Dessa forma, o Paes conseguiu descobrir quem é o provável sequestrador. Então, ele escreve isso em um laço e envia para o seu pai. Quando o laço chega, o pai dele já decide sair correndo atrás dos culpados. No entanto, Fenrir vai lá e o lembra de sua habilidade e pede para que o pai do nosso protagonista o mande ir buscar reforços para ajudar no julgamento dos culpados. E enquanto isso acontecia, o líder dos bandidos apareceu boladão querendo matar a Licorice e o Paes, pois eles sequestraram a pessoa errada e o casamento da Petra já está acontecendo normalmente. Nesse momento, o nosso protagonista se liberta, derrota um dos bandidos e logo em seguida assume a posição para derrotar o líder dos sequestradores. E em frente ao seu inimigo, o Paes foi lá e disse que ele já havia vencido há muito tempo. E bastou o Paes falar isso, e o seu pai e os seus homens apareceram em peso para resgatá-los. Ao ver isso, o líder dos sequestradores decidiu fugir. No entanto, o Lord Casserole chegou ali para dar apoio ao seu filho nessa luta. Sem saída, o inimigo decide usar a sua própria magia para criar a sua própria rota de fuga. No fim, o Lord Casserole não deixou seu filho seguir o inimigo. E o Fenrir chegou com os lords das famílias que estavam sendo prejudicadas por esse sequestro para eles resolverem esses problemas. No fim, a Licorice foi levada embora para casa e os nossos personagens principais ficaram por ali para resolverem os problemas que ficaram. No entanto, ao serem convocados para cuidar da papelada, o Casserole e o seu filho fugiram, dizendo que iam encontrar o fugitivo e deixaram toda a papelada para o Fenrir resolver. Então, dentro da mansão, eles encontraram o inimigo no próprio buraco que ele cavou. E o cara só não fugiu de verdade, pois ele não tinha mais mana para ir tão longe. Em frente ao inimigo, o nosso protagonista pede para o seu pai o permitir tirar um X1 sincero com o inimigo. E sem demorar muito, o nosso protagonista derrota o inimigo facilmente, pois a espada do cara quebrou. E o motivo dela ter quebrado foi porque o nosso protagonista transcreveu uma rachadura na parede para a espada do seu inimigo, fazendo assim ela quebrar. Um mês depois de tudo isso, o noivado do Lord Squall e da Petra finalmente ocorreu sem nenhum problema. No fim, o nosso protagonista sozinho descobriu que o avô do Lord Squall também tinha um dedo sujo nesse sequestro. Tudo isso porque os sequestradores capturaram a pessoa errada e uma série de outros fatores estranhos aconteceram. E bom, isso era um pouco de verdade, por isso, graças a essa informação, o Paes conseguiu fazer o velhote prometer auxiliá-los com o dinheiro para a revitalização e das terras do seu pai. Depois disso, o pai da Licorice e da Petra apareceu, sugerindo que o Paes se case com a Licorice. Em resposta, o nosso protagonista tenta recusar, dizendo que ele não é o bastante para ela. No entanto, o pai da garota quebrou o Paes no argumento e até mesmo fez o anúncio ali naquele momento. Logo em seguida, a Licorice apareceu toda cheirosa e todos brindaram em nome do nosso protagonista. Ao fim desse dia, a Licorice foi perguntar ao Paes se ele está feliz com esse noivado e tal. Em resposta, ele disse que sim. Daí, para agradá-lo, a garota foi lá e deu a ele alguns biscoitos que ela mesma fez. Na real, o cheiro bom que estava vindo dela era desses biscoitos. No fim, o nosso protagonista come o biscoito. E mesmo o biscoito estando um pouco salgado, ele abre um sorriso elogiando aí o que ela fez com tanto carinho e capricho para ele. Desse jeitox, o episódio 7 acabou. E quando esse anime terminar, eu posto o restante aí, também mais um resumão completo pra vocês, como eu sempre faço. Curtiu esse vídeo? Quer ver mais? Deixa o like e compartilha. É isso. Beijo, fui.